Patrimônio cultural imaterial. É mais uma matéria na disciplina de ensino religioso. Na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre o patrimônio cultural material, né, que são os prédios, as praças, aquelas coisas nas quais a gente pode tocar, coisas concretas. Já o patrimônio cultural imaterial se refere a atividades, por exemplo, o modo de fazer algo, o modo de criar e trabalhar das pessoas, brincadeiras, festas, expressões religiosas e culturais. Tá aí na foto, tem um exemplo da roda de capoeira, que é uma prática presente em todo o país e foi considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco em 2014. Inclusive aqui no Ceará tem roda de capoeira que é considerado patrimônio cultural imaterial. Bem, patrimônio cultural e material de Fortaleza é importante que vocês conheçam. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura, faz parte da cidade de onde a gente vem, né? Onde a gente mora. Alguns de vocês não são de Fortaleza, mas moram aqui. Então é importante a gente entender que em Fortaleza, né, e em boa parte do Ceará, vocês vão ver patrimônios imateriais do Ceará, eu trouxe outros exemplos, nós temos coisas que aconteceram, movimentos, expressões populares que são considerados patrimônios culturais e imateriais. Coisas que são reconhecidas no mundo. Se você for para um país fora, né, da América Latina, esses países eles sabem que, por exemplo, a literatura de cordel é algo muito importante no Brasil e no Nordeste. É patrimônio cultural do Nordeste e aqui do Ceará também. Maracatu, quadrilhas juninas, as romarias, né, de Cariri e Juazeiro, a prática ritualística indígena, que da pagelança, toré, a questão dos saberes, né, os profetas das chuvas, aqueles homens sertanejos que dizem, olha, vai chover de tanto a tanto, né, eles olham muito para o céu, e como eles olham para o céu, eles entendem muito a movimentação das nuvens, do vento, as redes de dormir, né? Todo mundo deve ter uma rede por aí em casa. As rezadeiras, né? Que são aquelas senhorinhas que rezam para você ficar bom quando você é criança. Alguns de vocês devem conhecer, deve ter até gente aí na sua comunidade que faz isso. O vaqueiro, a xilogravura. Tudo isso são patrimônios culturais e materiais de Fortaleza e do Ceará. Eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, porque não dá para trazer todos para vocês. Então, eu trouxe, assim, coisas que são populares, tá? Por exemplo, o maracatu, vocês já devem ter visto no carnaval, as pessoas com cores vivas, plumagens, brilhos, desfilando, né? Aqui em Fortaleza tem desfile na Avenida Domingos Olímpio e tem também, já vi também aqui na Gentilândia, no Benfica, desfile, não só desfile, apresentação e também nos polos culturais. Alguns polos culturais eles recebem um grupo de maracatu para que eles se apresentem. Não desfilam porque às vezes é só uma praça, não dá para ir, né, da ponta a outra de uma praça, mas ele fica lá no palco e eles tocam e aparecem os reis, as rainhas, enfim. Essa é uma das tradições do Carnaval do Ceará que traz consigo a exaltação à ancestralidade negra, ou seja, é através da reverência a entidades das religiões de matriz africanas, ou então eles fazem uma dança que é carregada de simbologia e de história também. Desde a década de 30, de 1930, né, o maracatu foi se desenvolvendo no estado e principalmente em Fortaleza, tá? A partir da criação do que a gente chama de agremiações, que são os grupos de maracatu, certo? E aí esses grupos, esses blocos, eles foram se fortalecendo e acabou que virou algo bem tradicional da nossa cidade mesmo. Maracatu tem em outros estados do Nordeste, tá bom? Não é algo só do Ceará. Em 2015, depois de vários carnavais, o maracatu finalmente se tornou patrimônio imaterial de Fortaleza. Tá aí a foto para vocês, duas pessoas sendo preparadas, os reis do maracatu. Cada agremiação, cada grupo tem o seu rei, sua rainha. E duas pessoas aí estão sendo preparadas para desfilar, muito provavelmente na Domingos Olímpio, que é o local que tem os desfiles de carnaval. Não só de maracatu, gente. Em Fortaleza também tem agremiações de escolas de samba.
Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha. Então, essa não é uma tradição de Fortaleza. É uma tradição que todo o Brasil conhece, tá? Engloba a memória, a identidade, a formação da sociedade brasileira em si. É uma coisa que vem desde as colônias. É uma referência cultural muito importante. E no Nordeste é algo bem comum. Aqui no Ceará, isso acontece em várias cidades, mas Barbalha é muito conhecido. Então, ela faz parte da identidade mesmo da população de Barbalha, que fica na região do Cariri. Essas festas, né, a festa de Santo Antônio de Pádua ocorre desde o final do século XVIII, a gente está no século XXI, então tem muito tempo. Na primeira vez que foi erguida a capela em devoção ao santo, né, que é o padroeiro da cidade, Santo Antônio, e a data normalmente é o domingo mais próximo do dia 31 de maio. E aí o que é que acontece, né? Eles vão lá, os homens, eles vão procurar uma árvore grande, dela cortada, né? Esse corte de árvore hoje em dia ele é fiscalizado para não cortar uma árvore muito antiga, uma árvore, né, específica que pode estar em extinção. E aí eles vão lá, pegam o pau, né, da árvore, o tronco, e saem, né, com ela andando pela cidade, carregando vários homens. E eles percorrem vários locais, assim, não é assim, pega o pau da árvore na praça e leva para a igreja, não. Eles vão pegar lá no descampado mesmo, no meio dos matos, eles vão procurar. E aí aquele monte de homens sai carregando o que eles chamam de pau da bandeira, porque vai colocar uma bandeira, né, nas costas, e normalmente é um tronco bem pesado. Isso acontece aqui no Ceará desde 1928, mas como eu falei, é um costume antigo do século XVIII ainda. Olha aí os homens carregando e todo mundo quer participar porque é uma coisa santa, muito importante para as pessoas que são devotas de Santo Antônio, lá em Barbalha. Literatura de cordel. Literatura de cordel vocês todos conhecem. Literatura de cordel ela se refere não só ao gênero literário, mas assim, ela é uma forma de comunicação. Se a gente sair de casa e procurar alguém que venda cordel, vocês vão ver que eles falam sobre as notícias atuais. Eles vão falar sobre o coronavírus, eles vão falar sobre o presidente, os Estados Unidos. Então é uma forma, é um veículo de comunicação. E além disso, né, tem pessoas que vivem disso, é um meio de sobrevivência. As pessoas elas não fazem isso para passar um tempo, elas fazem porque é a arte dela, é o trabalho delas. E o cordel, né, ele foi inserido na nossa cultura no final do século XIX, faz parte da diversidade cultural brasileira. Não é só aqui no Ceará que tem, mas aqui é muito forte. E assim, é uma mistura de culturas. Para fazer o cordel, pessoas de origem africana, indígena, europeia, árabe, todas essas pessoas foram aprimorando essa arte e trazendo junto a questão da oralidade, né, a transmissão do conhecimento através da fala, de forma oral, a poesia, as narrativas. As pessoas antigas, elas nem todas sabiam ler, então eles contavam histórias, poesias, contavam histórias que a sua avó contou, então são histórias que vêm de muito tempo, histórias de fundação das cidades, história de fundação do próprio Brasil. E esse desenvolvimento, né, dessas narrativas gerou o quê? Cantorias, né? Vocês já devem ter ouvido os repentistas, que são aqueles rapazes que ficam com violão e vão cantando, e na hora eles vão inventando que eles vão cantar. E assim, toda essa cultura de transmitir pensamento, transmitir histórias, ela foi desenhada e ela foi contada como se fosse nossa história em quadrinhos. Então, esse é o cordel. Aí são os livrinhos de cordel, ó, contando histórias, tá? E é muito fácil a gente encontrar essa literatura de cordel, principalmente em locais que recebem turistas, tá certo? Quando, se Deus quiser, e vai ter de novo, a gente for para a Feira do Livro. Na Feira do Livro tem os estandes de cordel. Vocês vão gostar bastante. Gente, os cachorros, aqui é cheio de cachorro, tá? Mas eu tenho que gravá-lo para vocês, então.
Patrimônio material. Qual a importância desse patrimônio, tá? O patrimônio material, como já falei, ele é transmitido de geração em geração. Então, constantemente ele é recriado pelas comunidades e os grupos, porque isso é passado de mãe para filho, né? De filho para neto, e às vezes alguma coisa se perde, então ele acaba se transformando. Se antes se usava só uma cor para pintar um cordel, aí inventaram um outro tipo de arte parecido com cordel, mas que tem uma cor. Então, essas coisas elas vão se reinventando e é muito importante a continuidade delas, a reinvenção ou a sua manutenção. As pessoas fazem cordel como há 100 anos atrás, porque gera um sentimento de identidade, de continuidade. Aquelas culturas, aquelas sociedades, elas entendem que o seu legado, né, o que elas vão deixar para o mundo, vai continuar através da sua arte. Então, é muito importante a gente respeitar e entender que é importante para que gere diversidade cultural e sempre incentive a criatividade humana. Tá certo, gente?